Bom dia, turma. Vamos estudar sobre a fórmula trigonométrica da área de um triângulo qualquer. Então, como a gente já estudou anteriormente, as figuras geométricas ela têm fórmulas para calcular suas áreas. Então, o triângulo, a fórmula dele é base vezes altura dividido por 2. Só que nem sempre nós temos condições de conhecer a base e a altura. Geralmente a gente só tem um desses valores. Então, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai estudar uma fórmula da gente calcular a área, quando a gente tem dois lados e o ângulo formado por esses dois lados. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas três fórmulas aqui. O que elas estão passando para a gente? Elas estão passando o seguinte. Se eu tiver o lado B e A e tiver o ângulo C, eu posso calcular a área desse triângulo, fazendo meio vezes A e B vezes o seno do ângulo que eu tenho, que é o seno de C. Se eu tiver esse ângulo aqui e esses dois lados, eu posso calcular meio vezes A vezes C vezes o seno do ângulo. E se eu tiver esses dois lados e esse ângulo aqui, eu posso calcular meio vezes BC vezes seno de A. Então, sempre vai ter que ser os dois lados e o ângulo que é formado por eles. Então, aqui eu botei três exemplos, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo A, onde eu tenho esses dois lados, que seria Azinho e Bzinho, e esse ângulo aqui de 30 graus, que seria o ângulo de C, certo? Então, aqui eu vou fazer área igual meio vezes A vezes B vezes seno de C. Então, eu tenho aqui meio vezes 5 vezes 4, seno de 30 é meio também. Então, vou multiplicar 1 vezes 5, 5, 5 vezes 4, 20, e 20 vezes 1, 20. Em cima. 2 vezes 2, 4, embaixo. Divido 20 por 4, eu tenho uma área de 5 milímetros quadrados. Triângulo B. Agora eu tenho um triângulo obtuso, certo? Então aqui eu vou ter um ângulo de 120 e dois lados aqui. Então eu tenho 6 e 7, que seriam Czinho e Bzinho. E aqui seria seno de A. Então, nós vamos ter meio vezes B vezes C vezes seno de A. Então, meio vezes 7 vezes 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 6, 42. E 43 vezes raiz de 3 vai dar 42 raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Divide aqui. Só que a gente não tem como dividir 42 por 4, a gente vai só simplificar por 2. Então, 42 simplificado por 2 dá 21, e 4 por 2 dá 2, e vai encerrar a conta. 21 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. E o terceiro triângulo, nós temos 6 e 8, e o ângulo de 60. Então, aqui seria Czinho, Azinho e seno de B. Então, eu tenho área igual a meio vezes A vezes C vezes seno de B. Então, ó, meio vezes 8 vezes 6 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Então, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 6, 48. 48 vezes raiz de 3 dá 48 raiz de 3. E 2 vezes 2, 4. Está aqui. Então, 48 dividido por 4 dá 12. Raiz de 3 metros quadrados. Então, assim a gente calcula a área usando as fórmulas trigonométricas da área do triângulo. Lembrando que você sempre precisa do ângulo formado por esses dois lados, tá? Então, vai ser os dois lados e o ângulo que está no meio deles, tá vendo? Dois lados e o ângulo que está no meio. Dois lados e o ângulo que está no meio. É sempre assim que a gente trabalha.